Olá pessoal, muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso canal Questão Agrária. A gente chega ao nosso último capítulo de nossa série sobre agroecologia e socialismo e vamos falar justamente desse tema no vídeo de hoje. Ou seja, vamos falar sobre o papel estratégico da agroecologia. E para falar sobre isso, vamos lá para o quadro. Quando falamos de agroecologia e socialismo, estamos falando fundamentalmente do papel estratégico da agroecologia para as lutas socialistas. Ou seja, é lógico que o socialismo ele não se resume unicamente à agroecologia, mas acreditamos que a agroecologia tem sim um papel estratégico para a construção de uma outra sociedade brasileira. Entretanto, para ter esse papel estratégico, a agroecologia ela tem que estar além de uma simples forma de produção. E sim, a agroecologia ela deve estar integrada a um novo modo de produção. E quando a gente está falando sobre isso, o que é que efetivamente a gente está falando se a gente for dar um exemplo na prática? Então a gente está falando de distribuir a terra no Brasil, a gente está falando de pegar a população pobre que tem essa disposição de trabalhar na terra para gerar desenvolvimento e trabalhar nessa terra. Então a reforma agrária ela tem que estar associada à agroecologia, no nosso caso brasileiro, que nunca fizemos uma reforma agrária. Não dá para a gente avançar enquanto nação livre, soberana, democrática e socialista se a gente não fizer um processo de reforma agrária no Brasil. Entretanto, a gente tem também um outro aspecto, que é o aspecto do cooperativismo. Por quê? Porque a agroecologia ela pode se voltar unicamente à unidade de produção camponesa, entretanto, ela só vai conseguir efetivamente concorrer com o agronegócio, com esse modelo, que é um modelo muito poderoso, seja politicamente, seja economicamente, se ela conseguir se organizar em sistemas cooperativos. E para isso a gente tem vários exemplos de grandes cooperativas que temos no Brasil que conseguem fazer frente a esse modelo do agronegócio e disputar o mercado do agronegócio de igual por igual. Temos um exemplo muito concreto do que é o papel estratégico da agroecologia, que requer muito essa experiência da agroecologia enquanto modo de produção socialista, no exemplo do arroz agroecológico do MST no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque ali você reúne a produção agroecológica, mas você reúne também a agroecologia enquanto modo de produção, ou seja, associado com o projeto de reforma agrária que democratizou a terra para as famílias camponesas e também o cooperativismo, onde você consegue eliminar a exploração de trabalho, onde você consegue repartir o lucro e dividir igualmente a todos. Só que o cooperativismo ele tem mostrado a sua viabilidade dentro de produtos beneficiados. A gente não tem, infelizmente, muito exemplo no Brasil de cooperativas que deram certo vendendo unicamente produtos primários. Então é um processo complexo, porque exige modelo de gestão, exige capital de giro, exige uma logística de transporte, mas eu creio que é sim um modelo ideal a ser perseguido mesmo por territórios que não tenham ainda esse nível de organização tão aprofundado como tem nessas experiências de modelo. Mas eu creio que quando a gente está falando de um projeto estratégico, a gente está falando justamente de uma utopia, de uma meta a ser alcançada a partir das realidades históricas que cada território vai ter. E, logicamente, essa realidade vai ser particular a cada território. Entretanto, se a gente não tem essa visão estratégica, geralmente a gente dá murro em ponta de faca. Ou seja, pensar somente a agroecologia como uma feira orgânica. A feira orgânica é importante, mas é necessário também que se tenha em mente de avançar esse processo para beneficiamento e cooperativismo.
né? Então, nos casos, por exemplo, de produtores que ainda não fizeram a feira agroecológica, então é necessário que se faça, porque sem comercialização na sociedade capitalista você não faz nada, né? E você não consegue comercializar pelas vias convencionais de comercialização, porque essas vias geralmente elas já estão na mão do agronegócio, já estão na mão dos das grandes empresas, das multinacionais e dos grandes atravessadores. Por outro lado, a agroecologia, como a gente já falou no vídeo anterior, ela cria por si só um novo mercado. Então, além de ser uma utopia, esse processo que vai misturar agroecologia, reforma agrária e cooperativismo, ele também é um processo bastante viável. E digo mais, ele é efetivamente uma saída real e concreta para que a economia camponesa se fortaleça e a economia camponesa consiga alterar a sua forma de produção e consiga sobreviver frente à desigual concorrência com o modelo de produção do agronegócio. Bom, gente, então finalizando aqui esse vídeo e finalizando também essa série, o que é que a gente quis mostrar falando esses assuntos? Bom, a gente quer trabalhar a agroecologia não unicamente como um processo técnico, né, que tem respeito a você deixar de produzir com agrotóxico. É lógico que a agroecologia envolve isso, envolve o abandono do agrotóxico, mas a agroecologia ela é muito mais do que isso. A gente vê hoje na sociedade brasileira como a agroecologia ela se transforma numa bandeira social de luta, né? Como a agroecologia representa a viabilidade de inúmeras comunidades camponesas que estão nesse exato momento ressignificando a sua vida econômica por conta da agroecologia. Como a agroecologia ela se relaciona com o cooperativismo, e como o cooperativismo ganha força quando ele se relaciona com a agroecologia. Então isso são temas para que a gente possa efetivamente refletir sobre soluções para construirmos um novo território do campo e construindo um novo território do campo, construir também um novo país. E aí é que a gente está falando de socialismo. Ou seja, a gente não pode olhar para o meio rural brasileiro hoje, um meio rural completamente dominado por um agronegócio, que está envenenando os alimentos, destruindo a natureza, acabando com o planeta, acabando com a floresta amazônica, acabando com o Pantanal. A gente não pode olhar isso e dizer, não, é normal, vamos aceitar o agronegócio. Então a gente precisa sim de um novo modelo de produção agropecuária. E esse modelo é a agroecologia. Só que a agroecologia ela não vai vir somente como uma técnica. Por quê? Porque você não vai ali convencer o produtor de 500 mil hectares de soja transgênica no estado do Mato Grosso a ele mudar de técnica e simplesmente produzir soja orgânica. Ou você não vai conduzir aquele grileiro que está destruindo o Pantanal, destruindo a floresta amazônica, de que ele deve usar práticas mais sustentáveis de produção. Então essa é a ingenuidade acreditar nessas teorias de corrente do bem. Olha que ideia legal, vai e assuma. Por quê? Porque no final das contas as pessoas elas são capitalistas. Então a lógica delas se ela tiver que ganhar R$1 a mais no modelo de produção que vai destruir o meio ambiente, ela vai ganhar esse R$1 a mais. Ela não pensa no próximo, não pensa no meio ambiente e não tem um projeto para um país. E é por isso que a agroecologia ela tem que ser também acompanhada de um processo massivo de reforma agrária. E fazendo uma reforma agrária, a agroecologia se relaciona também com as questões urbanas. Ou seja, trazer essa massa de trabalhadores desempregados ou que está subempregado na cidade, que queira e que tenha vocação ou queira aprender, trabalhar práticas agroecológicas. Por que essas pessoas não podem ter uma terra para trabalhar e viver com dignidade? Então isso também é a gente pensar o nosso país, sabe? Por isso que eu acho que esses debates da agroecologia, eles têm também que envolver essa reflexão estratégica. E lógico, eu não sou agrônomo, então eu creio que se você quer aprender a produzir tomate orgânico,
Não será aqui nesse canal que você vai aprender. Entretanto, eu acho que o primeiro passo é justamente essa conscientização social. É justamente compreender que a agroecologia ela pode fazer parte de um processo de construção de uma sociedade mais justa, mais humana, mais solidária. E é justamente isso que a gente está chamando de sociedade socialista, que é esse o socialismo que a gente acredita. E é trabalhando isso que a gente vai construir efetivamente a agroecologia como um projeto popular para o povo brasileiro. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não assistiu os outros vídeos da série, vai lá no nosso canal, a gente tem todos os outros 6 vídeos, que é uma série de 7 episódios. Se vocês puderem deixar aqui nos comentários sugestões sobre novas séries, novos vídeos, eu agradeço bastante. Deixe também sua crítica, o que é que você gostou, o que é que você não gostou também, tá? Estamos aqui realmente para poder construir cada vez mais um canal em diálogo com vocês. Então é isso, gente, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.